Quem aqui já mentiu alguma vez? E se você não levantou a mão, você acabou de mentir. Ei, coisa boa. Coisa boa nada. Não é coisa boa não. Sabe o que acontece? A mentira é um pecado universal que ele está presente em nosso meio. E, na verdade, você vai só eliminando. Quanto mais santidade você tem, menos você mente, menos você se engana. E hoje eu quero trabalhar um pouco como é que nós podemos ver o poder libertador da verdade. Eu não quero trabalhar a mentira, eu quero trabalhar a verdade. E trazendo algumas dimensões da verdade, como ela nos ajuda a vencer todo aquele engano que às vezes nos faz ir por um caminho, às vezes faz nos reagirmos de uma forma diferente a algo que era para ser tão simples. Então, a mentira é uma das grandes armadilhas de Satanás para aprisionar alguém. E às vezes Satanás ele vai mentir, ele vai fazer com que você acredite que Deus não tem todo o poder que ele tem. E essa é uma das mentiras. Ou a mentira quanto à forma de atuação dele. É como se Satanás fosse inofensivo. Ou como se ele não estivesse agindo para te destruir. E de repente uma mentira vem na sua mente. De repente a mentira vem questionando, fazendo você questionar se você é realmente filho ou filha de Deus. Será que eu sou filho de Deus? Bom, mas se eu fosse filho de Deus, eu não sofreria isso que eu estou sofrendo. E às vezes Satanás tenta colocar uma mentira na sua mente com relação a isso. É uma mentira de quem você é. É uma mentira, de repente, da sua verdadeira identidade. Como a mentira escraviza, não é verdade? A mentira tem um potencial de trazer escravidão na vida de muitas pessoas. O duro quando você vê alguém que está firmado numa mentira, está vivendo uma mentira, e você tenta mostrar a verdade e a pessoa não quer enxergar. Porque existe uma cegueira espiritual e não consegue enxergar o caminho da libertação através da verdade. E eu quero hoje trabalhar um pouco disso. E quando nós vamos nas escrituras, Satanás é o quê? O pai da mentira. O que é um pai? O pai é aquele que gerou, ou aquele que é um pai adotivo. Então ele é pai porque através dele foi gerado um novo ser. Foi gerado uma criança, então eu sou pai de uma criança. Nós somos filhos de Deus porque nós fomos criados pelo Senhor e nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos. Certo? Deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos. Mas quando a palavra fala que Satanás é o pai da mentira, nós precisamos entender que cada vez que nós mentimos, ou cada vez que nós estamos debaixo de uma mentira, nós estamos simplesmente debaixo de algo criado por Satanás. De algo que Satanás, ele é o pai. E então, às vezes eu perco essa dimensão. E eu falo assim, essa mentirinha não tem problema não. E é uma mentirinha branca, já viu falar em mentirinha branca? Ah, isso aqui é para o bem. Não existe mentira para o bem. Mentira é mentira e acabou. Mentira é você está vivendo algo que está debaixo do jugo de Satanás, que abre brecha para Satanás. Queridos, entender isso é muito forte. Certo? Deus nunca mentiu. Deus nunca mentiu. Se você, às vezes questiona, né? Sabe aquela vovozinha que... Eu tinha uma avó, né? Que a minha impressão, até eu conhecer a palavra, eu achava que ela não pecava. Porque não tinha como pecar. Ela, na minha cabeça, né? Ela fazia um bolinho de chuva. Ela tratava os netos com tanto amor. Sabe, você não conseguia tirá-la do sério, ela é tão doce. Ela tratava o meu avô com tanto amor, os filhos com tanto amor. E assim foi a vida toda. Mas tinha um pecado que certamente ela cometeu, que foi a mentira. E esse pecado é um pecado universal. Sabe, mas só que Jesus nunca pecou. Então Jesus nunca mentiu. Deus nunca mentiu, por quê? Porque ele não pode ir contra a natureza dele, e a verdade é um dos atributos morais de Deus. Então nós precisamos entender, identificar como é que nós podemos olhar para a nossa vida, identificar se nós estamos vivendo alguma mentira em nós. E esse é o momento de você olhar, porque o tema é o poder libertador da verdade, e eu quero trabalhar a verdade.
Abra sua Bíblia lá em Efésios 6. Em Efésios 6 nós temos ali um texto que fala sobre a armadura de Deus, sobre essa dimensão de nós nos protegermos das garras de Satanás. Ali ele vai dizer que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades do mundo, do ar. E ele vai dizendo ali no versículo 13, Efésios 6,13, ele nos desafia: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Ele começa cingindo com o cinto da verdade. O que é cingindo? Você pega o cinto da verdade, aquele que está ao redor. Ele vem, você tem que estar rodeado da verdade. O apóstolo Paulo está orientando como vencer a Satanás e os seus demônios, através do fortalecimento no Senhor e no seu forte poder, através da verdade. Da verdade. Quais as mentiras você tem acreditado? Quais as mentiras? Há mentiras em relação a Deus, a mentira em relação à sua condição, a mentira de quem você é, a mentira do propósito que Deus tem para a sua vida. Já viu pessoas falando assim: olha, eu nasci para sofrer, eu nunca vou prosperar na vida, eu nunca vou conseguir ter uma condição melhor de vida, porque eu nasci para ser pobre, para ser paupérrimo. Eu nunca vou casar, eu nunca vou ter um relacionamento saudável. Por quê? Meu avô divorciou, meu pai divorciou, eu também vou divorciar. E eu nunca vou ter. E sabe, eu começo a gerar alguns sofismas, algumas mentiras, que vão me escravizando e vão retirando de mim eu viver o verdadeiro propósito de Deus. Eu quero olhar para essa verdade, uma verdade que liberta, uma verdade que realinha propósito. Sabe, dentre as descrições da armadura de Deus, ele inicia com a verdade, pois é a partir da verdade que advém todas as demais áreas na sua vida. Deus desenhou um propósito para a sua vida firmado na verdade, mas Satanás desenhou uma destruição firmada na mentira. E você está caminhando, e a todo momento você vai ter dois caminhos: um caminho da verdade, um caminho da mentira. Como é triste ver pessoas pegando o caminho da mentira. Como é triste pessoas voltando à escravidão. Pessoas que já estavam libertas. Eu quero trazer aqui algumas verdades que nós precisamos conhecer e viver uma vida plena, para poder vencer as lutas, as provações, as prisões. Esse texto de Efésios, ele vai descrever ali a luta contra principados e potestades. Daí ele começa no versículo 3, por isso, vistam-se de armaduras. O que é o por isso? Porque sabendo que a nossa luta, ela não é humana, ela é espiritual, nós devemos revestir da armadura espiritual. E a verdade é uma armadura espiritual, porque Deus é a verdade. E Ele nos liberta pela verdade. Ele vem e traz a verdade, e Ele prega para nós a verdade, e Ele nos salva com a verdade. Então nós precisamos entender, a verdade deve fazer parte da nossa vida para agradar a Deus. Você pode estar sendo destruído pelas drogas, o seu casamento, o seu trabalho, você não está percebendo, porque está faltando verdade na sua vida. Está faltando vida na sua vida. Quantas pessoas estão tremendamente equivocadas, porque começaram a acreditar numa mentira, que às vezes a sociedade vai colocando, e vai minando, e vai trazendo cada vez mais armadilhas no teu coração. Você precisa sondar o que tem entrado dentro da sua mente, do teu coração, e como isso tem influenciado a sua vida. Se você tem deixado lixo entrar aqui dentro, porque não tem problema nenhum, eu quero te dizer que isso vai influenciando gradativamente nas suas escolhas, nas suas decisões, na sua cosmovisão. As mentiras, elas nos escravizam. Queridos, eu tomei uma decisão
de não assistir mais, decidiu que eu vou assistir na televisão, por exemplo. Eu comecei a assistir de novo a série The Chosen, que agora está no Netflix. Nossa, como... Eu já tinha assistido, eu comecei a assistir de novo, eu comecei a ver detalhes que eu não tinha visto. É isso. E aí, de repente, eu vou lá e pego um conteúdo que vai trazer edificação, vai trazer crescimento, que está alinhado com o meu propósito. Agora tem gente que estão assistindo coisas assim que só Jesus na causa. E estão deixando mentiras entrar na mente. E esse texto ele vai trazer essa dimensão da verdade, ele vai dizer no versículo 14, assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Esse assim é uma outra lição. Assim você deve viver a verdade. E eu quero trazer algumas dimensões da verdade. A verdade em relação a Deus, a verdade em relação a si mesmo, a verdade em relação ao próximo. Eu quero trazer esses 3 destaques para que nós possamos olhar, identificar se nós estamos vivendo uma mentira em alguma das áreas da nossa dimensão relacional. Nós nos relacionamos com Deus e nós podemos estar nos relacionando com Deus de uma forma mentirosa. Nós nos relacionamos conosco mesmo e nós podemos estar firmados numa visão mentirosa de quem eu verdadeiramente sou. E eu posso estar me relacionando com as pessoas, agindo de uma forma falsa, firmado na mentira. E primeiro destaque que eu quero trazer, viva a verdade de quem é Deus, verdadeiramente. A W. Tozer ele traz a seguinte afirmação: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Eu vou repetir. Aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Por quê? Porque tudo o que nós fazemos na nossa vida, ela é influenciada pela nossa visão que temos de Deus. Se eu vejo Deus como um Pai eterno, eu vou caminhar pela vida na condição de filho. Agora, se eu vejo Deus como um ser muito distante, eu vou caminhar pela vida com autossuficiência. Se eu vejo Deus como alguém que tem interesse e tem sonhos para a minha vida profissional, eu vou caminhar com minha vida profissional entendendo que Deus, ele tem propósito na minha atividade profissional. Agora, se eu não tenho a visão de Deus, eu vou só trabalhar para ganhar dinheiro. Se eu tenho a visão de Deus no meu casamento, eu vou honrar minha esposa, porque isso agrada a Deus, eu quero ser um modelo, segundo o coração de Deus, de um casamento e de família. Se eu não tenho, eu vou atrás de tudo aquilo que traz um prazer momentâneo. Eu vou quebrar a aliança com facilidade. Então essa afirmação reflete a profundidade, a base de tudo, pois a visão distorcida sobre Deus influencia a sua vida, sua cosmovisão, seus valores, suas prioridades. Você tem a visão verdadeira de Deus? Quem é Deus para você? Se eu perguntar quem é Deus para você, o que você responde? Qual a resposta que você tem no teu coração agora? Quem é Deus para você? Essa é uma pergunta clássica. Às vezes as pessoas chegam no gabinete pastoral que vou atender pela primeira vez e eu quero sondar um pouco o nível de espiritualidade. E eu pergunto, quem é Deus para você? Deus é tudo. Deus é tudo. Eu falei, tudo o quê? Não, Deus é tudo para mim. Mas tudo o quê? Não, é a razão da minha vida. Eu falei, uau! Quanto tempo você investiu com Ele hoje, a razão da sua vida? Como assim? O que é investir tempo com Deus? Sabe, às vezes as pessoas perdem a dimensão de quem é Deus. De quem é Deus. 1 João 5, 19 e 20 diz lá: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Queridos, Jesus veio ao mundo para revelar o Pai, o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo repreende algumas pessoas que não tinham conhecimento de um Deus verdadeiro,
Sendo que ele destaca ali o desconhecimento estava fazendo passar vergonha. Olha só, 1 Coríntios 15. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como o justo recupera o bom senso e parem de pecar, pois há alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Quantas pessoas têm se relacionado com Deus baseado numa mentira? E eu peco deliberadamente. E eu faço aquilo que desagrada a Deus de uma forma muito simples. Eu tiro Deus de algumas áreas da minha vida. E eu estou caminhando debaixo de uma mentira. Eu quero te dizer que o Deus verdadeiro é aquele que te criou, te fez homem e mulher, te colocou nesse mundo com um propósito. Certo? E o desejo dele sempre foi que você se salvasse, que você aceitasse ele como Senhor e Salvador, para que você se tornasse filho e filha de Deus. E se você tomou uma decisão, se tornando filho e filha de Deus, você precisa se posicionar como filho, como filha, e não como escravo. Porque pessoas que não conhecem a Deus, eles tratam Deus como um desconhecido, e como desconhecido como se eu fosse escravo. Os meus filhos não me tratam como um patrão deles, eu sou pai. Eu sou pai que é aquele que vem, que abraça, que beija, que carrega no colo. E eles não estão preocupados. Meu filho não vai lá para ver se tem arroz, se tem feijão. Não, ele sabe que o pai está ali cuidando para que haja provisão. Eles não estão lá cuidando, ele não vai acompanhar se eu estou pagando a escola, se eu não estou. Ele sabe que o pai se colocou ali, o pai tem condições, o pai está dando. Certo? E assim nós precisamos caminhar com Deus, num relacionamento de confiança. E aí, de repente, eu não me relaciono com Deus. E aí, o Deus que eu tenho é como se fosse o gênio da lâmpada. E a hora que eu preciso de alguma coisa, eu vou até Ele. E eu apresento para Ele 3 pedidos. E ao invés de eu esfregar a lâmpada, eu esfrego a Bíblia e abro. Me dá uma palavra. Foi, enforcou-se. Uau. Não, é outra. Nós precisamos nos relacionar com Deus verdadeiro. Quem não conhece pode passar vergonha. É atraído pelos prazeres do mundo. Conhecer a Deus verdadeiramente é muito mais do que participar de um culto e participar de uma programação, de um pequeno grupo. É muito mais do que isso. Que tristeza que você vê as pessoas se enganando. Me vem à mente um jovem que chegou na nossa igreja destruído. Ele estava escravo de Satanás, ele tinha participado de ritos para Satanás. Ele renuncia àqueles ritos, ele é exposto à verdade, ele aceita Jesus, ele é discipulado, ele é batizado. Sabe, um jovem precioso, só que daí ele tem uma oportunidade de crescer profissionalmente, e ele começa a ascender profissionalmente, e ele começa a ganhar, e aí de repente ele para de participar do corpo de Cristo, e ele começa, e é outras pessoas, e agora minha conexão é com pessoas bem-sucedidas, e vai indo, e eu só vou acompanhando. Rede social é uma benção, né? Você vai vendo, e vai vendo, e vai vendo. Aí, de repente, ele já está lá com uns copos de cerveja, ele já está nas baladas, e de repente, ele está no carro e tem uma música no rádio, ou no som, no Spotify dele ali, e ele deixa tocar aquela música que é uma adoração a Satanás. Alguém que Deus tirou das garras de Satanás, trouxe para a luz e ele decidiu voltar para a escuridão. É alguém que caiu na mentira. Como nós precisamos da verdade. Jeremias 24:7 diz lá: eu lhe darei coração capaz de conhecer e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Deus já nos deu o coração para conhecê-lo verdadeiramente. Você só precisa
identificar os sofismas e as mentiras que têm te conduzido à ruína, para que você viva a verdade. Existe um Deus verdadeiro. E quando nós pensamos no Deus verdadeiro, eu tenho algumas características que são muito claras. Primeiro, o Deus verdadeiro, quando nós conhecemos, nós precisamos saber que Ele é Pai. Jesus nos evangelhos, Ele vai sempre tentar revelar o Pai. Quando vai lá no Pai Nosso, em Mateus 6, o que Ele fala? Pai Nosso, que estás no céu. Quando Ele é batizado, esse é meu filho amado e quem me comprazo. Não é esse é o sacerdote, esse é o meu enviado, esse é o Messias, não, esse é meu filho. A todo momento está sendo revelado o Pai. Você tem se relacionado com Deus como Pai. Um verdadeiro Pai. Ah, mas a minha referência de pai terreno é totalmente distorcida. Meu pai me abandonou e rejeitou. Deus, Ele vem para ressignificar a sua visão de paternidade. O verdadeiro Deus é aquele que nunca vai te rejeitar. Seu pai terreno, sua mãe terrena, as pessoas, seu marido, seu esposo, não sei quem, pode ter te rejeitado, mas Deus nunca te rejeita. Deus nunca está decepcionado, porque na verdade você pode agradar mais ou menos a Deus, mas o amor dele não muda por você. Conhecer o verdadeiro Deus é entender a tua condição de filho, e você age positivamente para agradá-lo, mas não como moeda de troca. Ah, eu vou fazer isso, mas eu quero isso em troca. Eu vou fazer o jejum de uma semana, porque eu quero um carro novo. Queridos, não se barganha com Deus. O verdadeiro Deus, nós nos relacionamos, nós estamos conectados. Mas uma segunda verdade que nós precisamos viver é a verdade de quem você é verdadeiramente. Quem você é verdadeiramente. Gálatas 4, 28 a 31, ele diz o seguinte: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Você já parou para pensar que você é filho, que você é filha da promessa? O que é ser filho da promessa? Lembra a história? Como é que Abraão, a esposa não poderia ter filho, ele vai e se deita com a serva dela, com Agar, e tem Ismael. O Ismael era o filho da carne ali. Só que o filho da promessa era Isaque. E quando Deus vem, gera Isaque no ventre de Sara, então vem e nasce os dois filhos. Só que um está debaixo de uma dimensão natural e o outro está debaixo de uma dimensão espiritual. Então, e o texto continua ali. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Olha o que esse texto de Gálatas está dizendo. Nós somos filhos da promessa. Nós não somos filhos da escravidão, nós somos filhos e filhas da liberdade. Quem você é? Quem você verdadeiramente é? Será que algumas pessoas te jogaram algumas palavras de maldição e você acreditou? Jogaram mentiras na sua vida dizendo que você não tem valor e você acreditou? Que você é burro e você acreditou? Que você não vai dar nada na vida e você acreditou? Que você não tem condições de prosperar financeiramente no seu ministério, na sua profissão e você acreditou? Eu quero te dizer que quando você se conhece, você não deixa ninguém distorcer aquilo que Deus diz que você é. Saber que Deus tem uma promessa para a sua vida é fundamental. E isso deve gerar posicionamento na sua condição como filho. Infelizmente, muitas pessoas têm a mentalidade de escravo, ao invés de ter a mentalidade de filho. Você continua caminhando na mentira, ou você tem caminhado na verdade? Queridos, quando nós sabemos quem nós somos, nós nos protegemos. Nós nos protegemos pelos ataques desse mundo. Eu vendo um testemunho de uma mãe, aonde estava almoçando com o filho chegou da escola, e o filho falou assim: mãe, eu hoje fui escolhido, eu ganhei um prêmio. Uau, você ganhou um prêmio na escola? Ganhei um prêmio na escola. Que prêmio você ganhou?
o prêmio da pessoa mais insignificante da escola. E aí a mãe falou assim, o quê? Eles fizeram uma votação. E eu fui votado como a pessoa mais insignificante da escola. Aquela mãe virou uma leoa. Mexe comigo, mas não mexe com meus filhos, é? Ela falou assim, eu vou lá na escola, tal. Daqui a pouco, ela sentiu o Espírito Santo e falou, calma. Sabe aquela sabedoria que vem no WhatsApp do céu, assim, na hora? E ela pergunta para o filho, filho, você sabe quem você é? E ele olha, sim, mãe, eu sei. Eu sou um filho amado de Deus. E Deus me criou como filho para ser alguém que vai fazer diferença nessa geração. Aquilo trouxe uma alegria no coração dela. Aí o pai estava ali na mesa, o pai falou assim, filho, ainda bem que foi você o escolhido. Porque você sabe muito bem quem você é. Agora, se essa palavra, se esse bullying viesse para alguém que não tem o conhecimento da sua verdadeira identidade, ele seria destruído. Queridos, você tem acreditado no que as pessoas falaram ou falam de você? As mentiras, peça que Deus revele a verdadeira verdade. Mas não saia daqui hoje sem entender quem você verdadeiramente é. Nós caminhamos debaixo de uma verdade. Eu não aceito menos do que a verdade, do que Deus diz que eu sou. Do que Deus diz que eu sou. Caminhar com a verdade, a caminhar debaixo de uma promessa. Você é filho, filha da promessa de Deus. Uau, isso é tremendo. E para fechar, queridos, então nós entendemos a verdade de quem é verdadeiramente o Deus verdadeiro. Nós temos a dimensão exata, verdadeiramente, quem nós somos, a verdade de quem nós somos. E aí isso deve transbordar agora com as pessoas que estão ao nosso redor. Quem são as pessoas? Você tem ideia por que essas pessoas foram colocadas no seu caminho? Sabe aquele vizinho chato, aquela vizinha chata que fica a todo momento lá com a vassoura? Sabe aquele colega de trabalho que está tentando te derrubar? Por que ele foi colocado ali? Qual a verdade dentro dessa realidade dessas pessoas que Deus coloca para se relacionar com você? Como você pode reagir como alguém que entende um propósito naquilo que Deus está fazendo ao seu redor? Porque eu tendo uma identidade verdadeira de quem é Deus, a minha identidade verdadeira, eu posso transbordar de uma forma muito especial. Mateus 22, 36, ele é a chave para tudo isso. Aonde aquele mestre da lei questiona a Jesus com relação aos dois principais mandamentos, ou ao principal mandamento, e ele tem dois principais mandamentos ali que ele coloca. O primeiro que é amar a Deus de todo o teu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. E este é o primeiro mandamento. No versículo 39 de Mateus 22, ele diz lá, e o segundo é semelhante a esse, semelhante a ele, semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. O que é algo semelhante? Você ama a Deus de todo o coração. E é um amor incondicional ao Senhor, um amor entregue, um amor rendido. Você precisa amar o próximo como a si mesmo. O padrão de amor para o próximo é fundamental para entender as verdades nos relacionamentos. Às vezes pessoas ficam se garfiando, ficam brigando, ficam discutindo, ficam correndo atrás do vento, para não chegar a lugar nenhum, porque não entende a dimensão espiritual dos relacionamentos. Tem muitas vezes que eu preciso subir o nível da minha percepção para poder abrir mão de um direito, para poder realmente confiar no Senhor que está conduzindo os meus relacionamentos. Se tem alguma pessoa difícil que você está se relacionando, o exemplo de Jesus é muito claro: ame. Ame e manifeste o amor. Ah, pastor, não vou conseguir não. Realmente muitas pessoas não conseguem, porque continua com o egocentrismo, com o ego maior que o peito. Jesus, lá em Lucas 10, ele deixa um exemplo muito claro, quando ele vai tratar sobre a parábola do samaritano. E aonde aquele mestre pergunta, quem é o meu próximo?
E ele vai e conta uma parábola. Uma parábola que, se você for ver dentro da cultura, o samaritano era odiado pelos judeus. E foi o único que socorreu aquele homem que estava lá naquela estrada, todo machucado. O sacerdote passou reto. Certo? Os religiosos passaram reto, e aquele samaritano foi aquele que cuidou. E ele deixa um exemplo muito claro. Quem é meu próximo? Aquele que teve misericórdia. Aquele judeu não conseguiu nem falar o nome samaritano. Mas Jesus deixa algo muito claro aqui. Que nós precisamos amar até quem não é amável. Que nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus para gerar transformação nas pessoas. Tem pessoas que continuam recolhendo lixos tóxicos que têm sido jogados à sua frente. E não percebe que está debaixo de uma mentira. Sabe, saia da caixa para viver o amor até em relação a quem não é amável. Quando eu entendo que eu preciso transbordar independente do contexto, eu ressignifico os meus relacionamentos. Eu ressignifico. Eu já compartilhei aqui uma experiência que a minha esposa teve na faculdade dela, onde algumas pessoas chamaram os cristãos de hipócritas. E ela teve que se posicionar muito forte. Falando assim, vocês nos chamam de hipócritas porque vocês não nos conhecem. Venha nos conhecer primeiro. Independente da convicção religiosa daquelas pessoas, mas, e eu conversando, aquilo lá foi muito dolorido para ela. Eu vendo a minha esposa chorando, e está vivendo aquela situação. Mas ela se posicionando e não deixando isso. E ela contou algo muito especial. De que, quando ela era jovenzinha, de repente a mãe foi lá, pegou um travesseiro, desmanchou um travesseiro que ela amava, um travesseiro velho, mas que era o xodozinho dela. E a mãe desmanchou para limpar o chão. Daí depois houve uma situação de uma cama que ela ganhou do pai e também foi dado para alguém sem autorização dela. Ela falou, tiraram muitas coisas minhas, mas uma coisa que ninguém nunca conseguiu tirar é a presença de Deus no meu coração. Sabe, nós precisamos entender que as pessoas nos relacionamentos vão tentar roubar a alegria do teu coração. Mas elas só vão roubar a alegria do teu coração se você deixar. E para você não deixar roubar a alegria, você tem que estar firmado na verdade. Quem você verdadeiramente é. E quem esse próximo que Deus colocou está ali para quê? Para você ser usado, para você ser instrumento e ferramentas na mão de Deus. Você tem caminhado na verdade ou na mentira? Eu quero desafiar você a viva a verdadeira verdade. Verdadeira verdade. Viva a verdade. Se a verdade já é verdadeira. Quem Deus é para você. Se tem uma mentira na sua mente, ressignifique para viver a verdade. Quem você é verdadeiramente. Diante de Deus, diante dos homens. Não acredite nas mentiras que te contaram. Acredite em quem Deus diz que você é. Quem esse próximo, quem ele é para você. Se é uma pessoa que tem simplesmente tentado te destruir, está na hora de você se posicionar. Eu decido amar, porque a minha vida não é direcionada pelo que os outros fazem, mas é pelas minhas convicções. Caminhar por convicção é a chave para você viver a verdade. Porque se você for inclinado pelo teu coração, pela tua mente, você vai começar a agir contrário ao propósito de Deus. Porque se nós abrirmos brecha, o nosso coração e a nossa mente vai nos sabotar. Decida viver a verdade verdadeira, que vem da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Fecha seus olhos. Eu quero trazer alguns desafios aqui para você. Eu quero desafiar você que está aqui, de repente você não conhece a verdadeira verdade. E Deus está ministrando teu coração está queimando. Eu quero te dizer, Jesus ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus ele é a verdade.
Ele não somente nos mostrou a verdade, mas Ele veio com uma verdade encarnada. Sabe por quê? Para que nós pudéssemos ter acesso à verdade de quem nós somos, ao projeto original de Deus, ao sonho original de Deus. Então, de repente, você está aqui e você nunca entregou sua vida ao Senhor, e você vai ser desafiado a entregar seu coração hoje ao Senhor, para conhecer a verdadeira verdade. Por isso que, para isso você precisa reconhecer que você é pecador, Faça uma oração onde você está. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor, ore dizendo: Senhor, eu quero reconhecer que eu sou pecador, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor, eu quero viver debaixo dessa verdade que é a presença do Senhor na minha vida. Eu quero viver uma verdade que vem do trono da graça para o meu coração. Essa é minha oração de entrega. Muda a minha vida, transforma a minha vida em nome de Jesus. Você fez sua oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você está aqui, graças a Deus, pode baixar. Quem mais aqui está hoje? Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, aqui na minha frente, pode baixar. Quem mais aqui está entregando a vida hoje? Tem mais, graças a Deus lá atrás, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais hoje aqui? Aqui, graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé. Eu queria, quem mais aqui? Levante sua mão bem alto, se você está aqui hoje. Mas eu queria pedir que vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero colocar e consagrar ao Senhor a sua vida. E essa decisão que você está tomando hoje, sabe, essa é uma decisão que eu tomei há muitos anos atrás. Eu tenho 48 anos de idade, tomei aos 23 anos e Deus transformou a minha história. Pode chegar aqui, glória a Deus. Quem mais? Chega aqui. Você que levantou sua mão, chega aqui à frente. Chega aqui, pode chegar sem vergonha, sem problemas. Chega aqui, pode vir. Certo? Quem levantou a mão, chega aqui, nós vamos orar. Eu quero dizer que essa decisão, ela é a decisão transformadora. Nós vamos cantar esse cântico, glória a Deus. Várias pessoas chegando aqui. Se você tomou essa decisão, mesmo que você não levantou a mão, chega aqui à frente. Enquanto nós cantamos esse estrofe, chega aqui, porque Deus está fazendo algo novo aqui. Pode chegar. Estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho. Glória a Deus, é um tempo novo. Sai do seu lugar. Você está entregando a sua vida hoje. Se una esses irmãos e irmãs aqui à frente. Que alegria poder ver um coração quebrantado diante do Senhor. Deus é tremendo. Oh Deus, obrigado. Glória a Deus. Chega aqui. Pode chegar. Chega aqui. O ministro Fidelis vai estar aqui também orando. Márcio, Esther, chega aqui, vamos orar com esses irmãos. Deus está trazendo algo no teu coração. De repente você precisa voltar ao Senhor. Você precisa reconciliar. Vem aqui à frente. Deus tem algo novo. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Adora o Senhor, adora Ele.
seus olhos, você que está aqui à frente. Feche seus olhos, eu quero orar. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por essas decisões que foram tomadas hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome. O Senhor é tremendo. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse novo tempo. Obrigado por esse novo momento na vida do Everton que está aqui, Deus. Eu quero louvar ao Senhor. Eu quero louvar ao Senhor pela fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Deus, porque existe algo novo acontecendo. Existe um tempo novo na vida desses irmãos que estão aqui à frente. Abençoa, Deus. Faz nova todas as coisas. Renova o coração. Renova esse novo tempo em nome de Jesus. Que o Senhor realmente inicie uma nova história, um novo recomeço, um novo momento para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o Senhor, porque hoje a festa no céu para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus.